Vamos agora ao momento da palavra. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, na primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, no capítulo 2, leremos do verso 4 até o verso de número 10. 1 Pedro 2, 4 a 10. Não se preocupem por causa do horário. Se não der tempo da gente terminar hoje, não tem problema, a gente continua no mês que vem. A gente faz uma pausa e continua na quarta-feira do mês que vem, não é? É um texto longo, riquíssimo, que a gente poderia tranquilamente ficar aqui a noite inteira, a madrugada inteira, até amanhã de manhã falando. Mas não vamos fazer isso, tá? 1 Pedro 2, 4 a 10 diz assim, a santa palavra de Deus: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Que o Senhor nos abençoe com a meditação na sua palavra. Queridos, nós chegamos então à quarta mensagem da nossa série em 1 Pedro, cujo tema é a vida do vocacionado. Eu e você somos chamados por Deus. Nós fomos chamados por Deus para uma nova vida, para uma vida que reflete a salvação que recebemos. Em primeiro lugar, devemos lembrar, como já vimos alguns meses atrás, que a vida daquele que é chamado por Deus para viver uma nova vida em Cristo Jesus, ela tem como base a salvação que um dia recebemos em Cristo. E é fundamental lembrarmos dessa realidade, porque na nossa vida enfrentamos tribulações. E era exatamente essa circunstância dos primeiros leitores de Pedro. Quando você retorna ao início do capítulo 1, você verá que ele chama os seus leitores de peregrinos dispersos, eleitos peregrinos dispersos. A eleição aponta para a graça de Deus na vida daquelas pessoas, assim como é na nossa. A nossa vocação, o nosso chamado é fundamentado na graça de Deus. Nós não fomos chamados por Deus porque somos melhores do que seja lá quem for. Nós somos chamados por Deus simplesmente porque Ele assim decidiu. É um ato da sua graça soberana. É um presente que nós recebemos de Deus. Nós que antes estávamos longe dEle, agora fomos aproximados dEle pela ação soberana da sua maravilhosa graça. Essa salvação, ela é poderosa, ela é grandiosa, ela se manifesta na obra da cruz do Calvário, mas ela também já estava prometida desde o Antigo Testamento. Os profetas já haviam determinado, já haviam apontado que haveria de vir o Messias, aquele da parte de Deus, um filho de Davi, que efetuaria a salvação do povo eleito. E isso de fato aconteceu em tempos próximos.
em que Pedro escreve a carta? Ele escreve em algum lugar ali da década de 60 do primeiro século, talvez no ano 63, 62, no máximo ano 64. E alguns anos antes, cerca de 30 anos antes, o próprio Pedro e os demais apóstolos haviam testemunhado a crucificação e a ressurreição de Jesus, o nosso Salvador, aquele que cumpre as promessas feitas no Antigo Testamento. Diante dessa grandiosa salvação que nos sustenta, mesmo quando passamos por tribulações, o apóstolo, ele convida então seus leitores a viverem uma nova vida, uma vida de santidade, uma vida que reflete o caráter do nosso Salvador. Nós não fomos salvos para vivermos a velha vida, fomos salvos para vivermos uma nova vida. E essa nova vida que vivemos, ela reflete o caráter do nosso Redentor. Sede santos, porque eu sou santo. E essa santidade se manifesta numa vida de amor, numa vida de crescimento, numa vida de amadurecimento. Assim deve ser a realidade da vida do cristão. Uma vida de gradativa conformidade com o caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, então, ele traça esse argumento que é fechado, se encerra no verso 3 do capítulo 2. Chegamos, então, no capítulo 2 mesmo, não é? Que começa, de fato, no verso 4. Se a gente pudesse corrigir a numeração, eu sugeriria que o 2:1 fosse o 4, não é? Porque no 3 ele encerra um tema e ele começa um novo tema agora no verso 4, e esse tema ele vai até o verso de número 10. Somos vocacionados por Deus, chamados por Deus para viver uma nova vida e uma vida que reflete o caráter do nosso Salvador. Mas essa vida, ela não pode ser vivida em meio às profundas e terríveis tribulações desse mundo, se nós constantemente nos esquecermos de quem nós somos. O verdadeiro vocacionado, ele vive como tal, porque ele sabe quem ele é. E esse é o princípio que o apóstolo Pedro, ele quer delinear aqui nesses versos. E nós podemos dizer muitas coisas a partir desses versos que lemos, desses 7 versos. E eu vou começar hoje e continuar na semana que vem, sempre destacando quem você é. Essa é a pergunta-chave que eu quero trazer para os irmãos nessa noite. Quem somos em Cristo Jesus? Quando nós nos esquecemos quem somos em Cristo Jesus, as agruras desse mundo, os cuidados desse mundo, as circunstâncias que nos rodeiam, nos engolem de tal maneira que nós acabamos derrotados em nossa vida espiritual. Por isso, Pedro, que acabou de chamar os crentes a uma vida de crescimento, amadurecimento, de busca do Senhor na palavra, de busca do genuíno leite espiritual, ele também lembra agora, nesse novo argumento, quem os crentes são e como eles devem se portar para verdadeiramente crescerem, mesmo enquanto passam pelas circunstâncias difíceis da vida. O texto é dividido em 3 partes, e eu vou resumir agora e aprofundar no mês que vem, ok? A primeira parte mostra para nós que a vida do cristão, ela é uma vida vivida com base em Cristo Jesus. Nós, como igreja do Senhor, somos comunidade, vivemos em comunhão, não vivemos a vida cristã sozinhos, isolados, de forma alguma, vivemos na comunidade. Em primeiro lugar, o apóstolo Pedro nos diz: vocês são pedras vivas num edifício espiritual que tem como alicerce Jesus Cristo.
E isso por si só já resume tudo aquilo que ele trata até o verso 10. Note, aproximam vocês da pedra viva. Ou, como alguns propõem, e há essa possibilidade em alguns manuscritos, ainda que mais tardios, como se o verbo que está no indicativo aqui na NVI e também na Almeida Revista Atualizada, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, em alguns manuscritos gregos trazem a ideia de uma ordem. Se aproximem dele. Aproximem-se vocês dele, a pedra viva. E, de certa forma, nós podemos também considerar essa hipótese, uma vez que o contexto anterior nos diz: busquemos o leite espiritual, o genuíno leite espiritual, que nos leva ao amadurecimento. E como nós faremos isso? Na palavra, sim. Mas não podemos nos esquecer que a palavra de Deus, toda a Escritura Sagrada, aponta para Jesus. Por isso, nós, comunidade de fé, devemos a cada dia nos aproximar dele, que é a pedra viva. E nós fazemos isso, e enquanto fazemos isso, nós também nos tornamos pedras vivas. Veja o verso 5. Cristo é a pedra viva, e nós também somos pedras vivas. E ele nos usa como tijolos na construção de um belo edifício espiritual que é a igreja do Senhor Jesus. Nós somos corpo, comunidade, que temos como propósito sermos, verso 5 também, sacerdócio santo. Qual era a função do sacerdote na antiguidade? Seja o sacerdócio levítico, no Antigo Testamento, seja até mesmo outros sacerdócios das religiões pagãs. Qual era a função do sacerdote? O sacerdote é, acima de tudo, um mediador. Ele é, vou usar uma palavra que muitas vezes a gente usa pejorativamente, o sacerdote, ele é um atravessador. Talvez fique mais fácil de entender. O que é um mediador? O que é um atravessador? Mediador é aquele que está no meio, não é? Deus está separado dos homens. Esse é o grande dilema de toda religião, não é verdade? A própria palavra religião significa religar, não é? Vem do religare. Religar a relação que existe entre o divino e o terreno, entre o transcendente e o material. Não é assim? Por isso a religião é um fenômeno universal. É um fenômeno social universal. Em qualquer lugar do mundo tem religião. Até nos países ateus tem religião. Tem um culto à personalidade, não é? A nossa sociedade é profundamente religiosa, irmãos. Não se enganem, tá? O ser humano, ele é por natureza religioso. E por isso o fenômeno sacerdotal, ele sempre existiu. Ele existia na antiguidade, como sendo aquela figura que fazia a conexão entre Deus, entre a divindade e o povo, e os seres humanos. Da mesma forma, na religião do Antigo Testamento, a figura do sacerdote tinha esse mesmo papel. O sacerdócio levítico tinha como responsabilidade receber do povo o seu ato de culto, marcadamente nos sacrifícios. O sacerdote recebia o animalzinho que o penitente trazia ao templo, não é? Seja um bezerro, uma ovelha, ou até mesmo, no caso das pessoas mais humildes, uma ave, um pombo, não é? Recebia aquele animal, seguia um determinado ritual que era agradável a Deus,
e apresentava então o sacrifício do povo para Deus. Então o sacerdote é o atravessador, não é? Por ele passa o ato religioso do povo. E essa dinâmica também acontecia em outras religiões, não é? Tem gente, inclusive, que acha que também acontece no cristianismo. Está errado. Está errado. Não é? Não existe sacerdote no cristianismo. Ainda que a gente veja isso sendo propalado pela religião romanista. Não é? Os romanistas, eles chamam o indivíduo lá, o pároco, de sacerdote. Não é? O presbítero ou o bispo de sacerdote. Não, nada disso. Não existe sacerdote. Há um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que já realizou o sacrifício final e já encerrou qualquer necessidade do estabelecimento de uma outra mediação entre Deus e os homens. Cristo é o único e suficiente mediador. Somente por ele nós alcançamos a presença de Deus e nos achegamos à presença de Deus. Mas veja que aqui, Pedro diz que a igreja é sacerdócio santo. Como assim? Como entender isso? Quer dizer, então, que as pessoas só podem ser salvas pela igreja? É a igreja quem diz quem vai e quem não vai para o céu. Quando chegar, então, lá no portão do céu, São Pedro, o autor da carta, não é isso que dizem aí? Ele vai estar lá na porta com o celular dele, né? Porque agora não tem mais esse negócio de escrever nada. Com o aplicativo dele, do InChurch, não é? Escaneando o QR Code da sua carteirinha de membro da PIB de Campo Grande. Será que é isso que vai acontecer? Não, você é membro de... Os irmãos foram recebidos hoje aí, né? Baixa o aplicativo, coloca a sua carteirinha da PIB de Campo Grande. Porque São Pedro vai estar lá escaneando. Não, você entra, você não entra. É isso que vai acontecer? Claro que não, meus irmãos. A salvação não pertence à igreja. A salvação pertence ao Senhor. Mas Deus deu à igreja o ministério da reconciliação. O mundo não saberá que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, se nós, sacerdócio real, sacerdócio santo, não apresentarmos essa mensagem ao mundo. Nós não somos donos do portão do céu. Mas não se esqueça que Jesus disse a um determinado apóstolo, lá no capítulo 16 de Mateus, e depois do capítulo 18 de novo, e esse determinado apóstolo, por um acaso, é o autor dessa carta, o próprio apóstolo Pedro, dar-te-ei as chaves dos céus. Quer dizer então que Pedro tem mesmo a chave do céu e ele fica no portão? Não. O que foi dito por Jesus a Pedro naquele momento foi o seguinte: Pedro, por causa da sua confissão, por causa da sua profissão de fé, que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, por causa dessa profissão, a partir dessa comunidade confessante, que confessa Jesus Cristo como Salvador, as chaves dos céus estarão disponíveis para que todos aqueles que têm a mesma fé possam também entrar. A igreja, ela tem o papel não de salvar ou condenar, mas de reconhecer ou deixar de reconhecer a profissão de fé de uma pessoa. Hoje, nós recebemos, por declaração de fé, diversos irmãos, outros por transferência. No domingo passado, pelo batismo. O que é isso? É a igreja exercendo o seu papel.
de reconhecer que determinada profissão de fé, confissão de fé, afirmação de fé é verdadeira. E sendo verdadeira, esse indivíduo é reconhecido como parte da comunhão dos santos. Por isso nós precisamos da igreja local, não é? É por isso que não vale esse negócio de desigrejado, isso aí não tem nada a ver. Está fora, não é? Talvez você conheça algum desigrejado aí. Ah, pastor, mas a igreja machuca mesmo. Pior que machuca. Às vezes a igreja machuca. E não há justificativa quando essas feridas são abertas por ações pecaminosas dos seus membros. Não há. Não há. Ok? Não estou justificando. Simplesmente estou narrando um fenômeno. Quando nós convivemos na igreja, a questão não é se vamos nos magoar, mas quando. Em algum momento isso vai acontecer, porque nós somos seres humanos, nós falhamos uns com os outros, mas temos a Bíblia à nossa disposição e temos o Espírito que habita em nós, para que nós possamos voltar ao caminho de Deus, amém? Mas vai acontecer, a gente vai falhar um com o outro. A igreja machuca, mas fora da igreja não há segurança subjetiva para uma pessoa cristã. Não há. Porque é papel da igreja e somente da igreja reconhecer a confissão de fé. E isso só pode ser feito através de uma comunidade definida que vive aliançada. É por isso que nós temos exatamente 3.339 membros. Porque todos eles têm nome e sobrenome. Todos eles assumiram um compromisso, um pacto comum. De outro lado, é também papel da igreja, com muita tristeza e dor no coração, reconhecer também quando alguém deixa de viver de modo coerente com a profissão de fé que fez. O nome disso é disciplina. É quando a igreja ela olha para a vida de um determinado irmão e depois de todas as tentativas de restauração possíveis, ela é obrigada a dizer: eu não consigo mais ver as evidências de um salvo, da vida de uma pessoa salva, naquela pessoa. E a igreja, ela não é apenas a igreja não é apenas sugerido disciplinar. A igreja é ordenado disciplinar, se assim for necessário. Porque nós somos sacerdócio santo. Como proclamaremos um Deus santo se formos um sacerdócio imundo? O templo de Jerusalém fora, no passado, maculado. Ele foi, pela ação de povos estrangeiros que ocuparam a cidade de Jerusalém, o templo ele foi profanado. Profanado. Um homem chamado Antíoco Epifânio, um governante seleucida, ele ousou sacrificar uma porca dentro do Santo dos Santos do Templo de Jerusalém. Isso aconteceu em algum momento do século II a.C. Não é uma história bíblica, mas os anais da história secular registram esse fato. Tamanha abominação. Como os irmãos sabem, os porcos, segundo a lei de Moisés, são considerados animais impuros. E o sacrifício do Senhor, ele era feito exclusivamente com animais puros. E não apenas animais puros, mas os animais perfeitos entre as espécies consideradas puras. E aquele homem pagão e ímpio
sacrificou a uma divindade pagã, dentro do templo de Jerusalém, um animal impuro. Não sejamos esse tipo de sacerdócio para o mundo. Não sejamos. A igreja não pode se rebaixar a esse ponto. Somos sacerdócio santo. E por isso devemos entender quem somos. Entender que somos chamados à santidade. Somos chamados a oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. A nossa adoração, ela deve ser reflexo de uma vida de entrega integral ao Senhor. Por meio de Jesus Cristo, nós somos chamados a uma adoração íntegra. Sabemos, queridos, que os nossos méritos não são suficientes para agradar a Deus. Sabemos isso. Mas por meio de Jesus Cristo, como o próprio verso 5 termina dizendo, nós podemos sim viver uma vida que seja agradável a Deus. E que é refletida por uma adoração sincera, vibrante, quando estamos sós, mas também quando estamos reunidos em comunidade. Essa é a identidade que o apóstolo Pedro quer que os seus leitores tenham impressa no coração. Essa também é a identidade que o Senhor Jesus quer que eu e você tenhamos impressa nos nossos corações. As duas últimas partes do texto são simplesmente confirmações disso. Nós vamos desenvolver no mês que vem. Mas, em primeiro lugar, eu preciso compreender, eu sou parte da construção espiritual de Deus no mundo, que é a igreja. Minha função é viver em santidade, ser um sacerdote fiel da perfeição de Deus nesse mundo. Note que isso é repetido no final do texto. Da mesma forma como o relacionamento com a pedra viva é repetido no meio do texto. Versos 6, 7 e 8, o apóstolo Pedro nos mostra que ser ou não ser igreja depende exclusivamente do relacionamento com Jesus. Ele, para isso, cita o Antigo Testamento 3 vezes. Mas é no comentário que o próprio Pedro faz que nós entendemos como isso funciona. Perceba o início do verso 7 e o final do verso 8. Rapidamente. Mês que vem a gente vai trabalhar com detalhe essas 3 citações do Antigo Testamento. Início do verso 7. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. O ponto é, Jesus é precioso para você? Essa é a pergunta. E pode parecer somente um slogan cristão, mas não é não. Você é de fato um cristão, você é de fato um vocacionado, você é de fato uma nova criatura, se Jesus é o teu bem mais precioso. Se Jesus é o teu bem mais precioso, Satanás vai te dizer que você é um derrotado. Mas sendo Ele o teu bem mais precioso, você crerá, porque Ele te diz, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Veja, queridos, que a diferença entre acreditar na acusação de Satanás e acreditar na promessa bíblica depende diretamente de um relacionamento. Entenda que aqui não basta simplesmente você vir à escola dominical, ainda que você deva vir à escola dominical, por favor, venha. Mas não adianta simplesmente você vir à escola dominical e aprender do seu professor que Jesus é o que há de mais precioso. Não adianta você vir aqui cantar. Não adianta você ouvir a gente pregar. Se você não se relaciona com Jesus,
se você não prova na tua experiência de vida que Ele é o teu bem mais precioso, você vai acreditar em Satanás na segunda-feira. Você vai vir no domingo na igreja, talvez até se sinta meio que numa injeção espiritual, mas na segunda-feira você vai acreditar na mentira do inimigo, não na promessa da Escritura. Porque tudo depende do relacionamento. Relacionamento que tem a ver também com a leitura da Escritura, com a oração, com a comunhão, mas é um processo que se retroalimenta. Se eu interrompo esse ciclo de crescimento e de amadurecimento espiritual, meus irmãos, eu fico pelo caminho e sou derrotado pelas mentiras de Satanás. Veja o final do verso 8. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Há dois grupos. Há o grupo daqueles que creem, e os que creem têm Cristo como a pedra preciosa. E há o grupo daqueles que não creem, e aqueles que não creem já estão condenados. Contudo, aqueles que creem, aqueles que estão em Cristo, são chamados de geração eleita, sacerdócio real, ou sacerdócio do rei. Nação santa, povo exclusivo de Deus, propriedade de Deus, possessão de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes de Cristo, vocês nem sequer eram povo, mas agora, depois de Cristo, vocês são povo de Deus. Antes de Cristo, não haviam recebido misericórdia, mas agora, depois de Cristo, receberam misericórdia. E quando eu digo antes e depois de Cristo, você já entendeu. Eu não estou querendo dizer antes de Cristo nascer e depois de Cristo nascer. Eu estou querendo dizer antes de você ter um relacionamento verdadeiro com Jesus e depois de você ter um relacionamento verdadeiro com Jesus. Quem eu e você somos? Filhos de Deus, pedras vivas no edifício espiritual, povo de Deus, aqueles que se achegaram a Ele e por isso vivem uma nova vida, que é a vida que Deus espera que todo vocacionado viva. Eu fico imaginando como esses crentes ouviram essa mensagem no primeiro momento. E o que eles sentiram quando receberam essa mensagem. Eles viviam perseguições, eles viviam rejeição. Assim como eu e você também vivemos hoje. Mas o que pode representar a rejeição desse mundo, se eu já fui acolhido na família de Deus? O que pode representar os prejuízos desse mundo, se em Cristo eu já recebi tudo? Meus irmãos, que hoje eu entenda que eu sou alguém que se satisfaz totalmente em Cristo e por isso vive integralmente somente para Ele. Essa foi a introdução. Volte no mês que vem. Vamos continuar exatamente nesse mesmo texto, trabalhando essa mesma mensagem. A vida do vocacionado, a vida que nos sustenta, a vida de Cristo que nos sustenta em meio às nossas adversidades.